Se eu faço a abertura máxima de boca, eu vou me complicar, tá? Então, o que eu preciso fazer? Boca semi-aberta, essa aqui ó, é a região de entrada da minha agulha. Olha como eu venho lateral ao crânio do paciente. Vou tentar reproduzir isso aqui num crânio seco, para vocês entenderem. É essa a ideia que eu preciso fazer. Ó. Eu preciso entrar com a agulha nessa direção. Se eu vou mais ou menos no longo eixo do dente, no corredor bucal, olha só o que está acontecendo. Vocês conseguem perceber que a ponta do instrumento está se afastando da maxila? Então, se eu sigo pelo corredor bucal, eu vou falhar na técnica. Então, eu preciso angular o meu instrumento de forma que eu chegue próximo às foraminas alveolares. Se vocês estiverem conseguindo entender o que eu estou fazendo aqui, acabou. Vocês não vão mais falhar nessa entrada da agulha. Dito isso, a gente vai fazer esse posicionamento. Boca semi-aberta, afasta os tecidos e aqui tem mais uma dica. Ó. Uma falha comum para errar o ponto de entrada da agulha é essa. Se você faz esse afastamento puramente lateral, você não vai identificar o ponto de entrada da agulha. Então, você vai fazer um afastamento lateral, porém superolateral. Percebam que a gente tem um campo visual muito reduzido e é assim. Por isso que essas dicas do afastamento superolateral e boca semiaberta com deslocamento de mandíbula facilitam a sua técnica. Senão, você não vai ter a angulação correta da agulha. Feito isso, a gente então promove agora a nossa técnica com tranquilidade. Nós devemos nos preocupar sempre antes de depositar o anestésico com uma punção aspirativa, identificou se ela é positiva ou não e aí sim a gente continua. Então esse é o nosso referencial. O que a gente conseguiu com essa anestesia, né? Então nós tivemos aqui anestesia tanto da polpa de terceiro, segundo molar e parte do primeiro molar, então na maioria das vezes essa raiz disto-vestibular e palatina do primeiro molar são inervadas pelos ramos posteriores. Existe uma variação muito comum e frequente que a raiz mesio-vestibular já é inervada pelos ramos superiores médios. Então a gente continua um pouquinho mais anterior e aqui tem uma estrutura anatômica de referência. Olha só. Quando a gente afasta aqui a região do fundo do saco do vestíbulo, percebam que a gente tem uma prega mucovestibular nessa região, que ela serve de referencial. Normalmente, essa prega ela está relacionada na altura do segundo pré-molar. E aqui a gente vai executar uma técnica paraperióstica, que é depositar o anestésico já próximo na área de atuação, bem próximo do ápice desse pré-molar. Então, a gente segue quase que o longo eixo do dente, a gente vai seguir acima da linha mucogengival, então a gente não penetra em gengiva inserida, a gente vai penetrar em mucosa, por isso a gente já está muito próximo do ápice desse dente. Então, a gente vai precisar de pouca penetração de agulha. Aqui a gente vai precisar em torno de 3 a 4 milímetros de penetração da agulha, para que a gente consiga o êxito nessa técnica. Mais ou menos meio tubete aqui já é suficiente.